Olá, eu sou Eliana, psicóloga da Assessoria de Inclusão. Estou aqui na Prefeitura trabalhando nesse serviço já há alguns anos. Antes passamos por alguns outros setores, sempre focando a nossa criança com alguma deficiência. Mas hoje eu estou aqui com a Érica também. Nós estamos felizes em ter você, professora e professor, de volta para as nossas aulas presenciais, para o nosso cotidiano, recebendo as nossas crianças, em especial a criança de creche de educação infantil. Hoje nós vamos falar com os professores do desenvolvimento infantil, por isso que nós preparamos esse material para vocês, sabendo da importância que é para todos nós, para vocês, professores, e para as nossas crianças, desse retorno às aulas, tá? Vamos relembrar aqui alguns aspectos das diretrizes da educação inclusiva e das nossas políticas públicas, que a Érica vai falar um pouquinho. Vamos falar também, lembrar um pouquinho de como que é a nossa criança de creche de educação infantil. Vamos falar também sobre alguns instrumentais importantes neste momento para nós, da caracterização da criança com alguma deficiência e também do PEI, que onde vocês já estão construindo há algum tempo, mas vamos relembrar um pouquinho do passo a passo. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, está aqui a Érica Lemos, que todos já conhecem. Ela é a nossa gerente do atendimento educacional especializado. Ela é mestre em educação, em psicologia da educação e de políticas públicas, pós-graduada em vários cursos, é também professora universitária e vai falar então um pouquinho para nós como anda a nossa política de educação inclusiva, não é, Érica? Obrigada, Eliana. É um prazer estar com vocês, professores de desenvolvimento de educação infantil, coordenadores. Ao longo desse processo de pandemia, nós temos falado da importância, né, da observação, da empatia, das habilidades socioemocionais. Já não é o primeiro encontro. Mas é sempre importante trazer, né, essa visão, como você disse, né, o panorama geral da educação, principalmente na educação especial. Quando a gente pensa no conceito de infância, né, a gente sabe que esse conceito ele é um conceito histórico e social, né, construído aí a partir do século XVIII, relativamente novo. Até então não existia infância. Era comum as crianças daquela época participarem de orgias, não terem brincadeiras, não terem acesso a vestirem roupas de adulto, né? Elas eram consideradas mini-adultos. E aí, ao longo do tempo, do século XX, a gente já tem aí a criança como prioridade. Então, quando a gente pensa em marcos legais, nós temos a Convenção dos Direitos da Criança em 1989 no Brasil, né, que é um dos primeiros marcos, que traz que a infância ela é todo o período anterior aos 18 anos de idade. Então, essa primeira ideia de infância surge com essa convenção. Depois, em 1990, a gente tem um marco legal do ECA, que é a importância que essa criança, esse adolescente, ele tem direitos. Direito a ser educado, direito a ser cuidado, direito à saúde, educação e cultura. Então, toda a ação da comunidade, da família sobre essa criança e esse adolescente. E aí nós temos um avanço. Em 1996, a LDB, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala da educação infantil, que tanto valoriza a nossa educação infantil. A educação infantil até os 6 anos. Né, a importância de se considerar os aspectos físicos, psicológicos, social, intelectual dessa criança na sala de aula, dentro e fora da sala de aula. Nós tivemos aí então em 2017 uma atualização da LDB, né, buscando recente, melhorias, recente, né? Buscando melhorias mesmo no universo do direito universal da criança, né, da criança inclusive com deficiência, né? E em 2015 a gente tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que é o nosso marco, né, que traz que realmente traz a educação equitativa, essa perspectiva da educação inclusiva nas redes regular de ensino, né, na rede regular de ensino.
Então, assim, nós temos acompanhado muitos avanços em relação à criança, ao adolescente, a criança e o adolescente neurotípico, que é a criança que não tem deficiência, e a criança atípica, a criança que tem um desenvolvimento fora do padrão, que é necessário, né, a gente ter um olhar específico e empático para ele. O que nós temos sempre mencionado, reforçado nas nossas escolas, Eliana, é que nesse retorno, que se observe essas crianças, né, que observe o desenvolvimento, porque o período da educação infantil é o período das experiências, né? Cabe ao professor ser o mediador da criança e o objeto de conhecimento, né? Através das experiências, das suas práticas. Então, observar, acolher, brincar, porque inclusive esse é o nosso tema gerador, né, deste ano. Então, é muito importante que se tenha esse conhecimento, porque a educação especial, ela perpassa todos os segmentos da educação básica, da educação infantil, o ensino fundamental, o ensino fundamental 2, o ensino médio, até e assim vai. É o que a gente sempre frisa em outros encontros, né? Sim. A inclusão destas crianças na escola, não é a inclusão, mas a permanência delas, sim, né? Já é uma prática real. Nós não temos como voltar atrás. Sim, sim. Né? E é necessária, faz sim, bem. E bem para todo mundo, pra todos. Né? A gente não está falando só da criança com deficiência, mas bem de modo geral. Sim. E aí o que a gente tem visto também é essa preocupação das professoras agora, que é a creche, a educação infantil, em receber essa criança com alguma deficiência, né? Porque houve um lapso aí muito importante por conta da pandemia. Então elas conhecem indiretamente essa criança. Sim. Né? Através de vídeos, né? Das nossas aulinhas online e tudo mais. Então, a nossa preocupação de falar um pouquinho mais dessa criança típica ou atípica foi justamente para dar essa segurança inicial para você, professora, para você que vai precisar estar com essa criança agora diariamente, e retomar um convívio saudável, né? Um convívio bacana, um convívio de crescimento para todo mundo. O momento, né? O momento pós-pandemia, esse retorno, é um período de adaptação que envolve todas as crianças, todas elas. Para todas, crianças que ficaram muito tempo com seus pais, com seus avós, em casa, distante dos seus pares. Todas as crianças elas sofreram algum tipo, né? Essa ruptura, como você disse. A diferença é que as crianças atípicas, as crianças que têm um desenvolvimento fora do padrão, as crianças que têm alguma deficiência, criança com autismo, por exemplo, que são crianças que vinham numa rotina de escola, de sair de casa, hoje elas terão mais dificuldade, oferecerão mais resistência. Mas é o mesmo princípio, é o de acolher, é o de trabalhar a socialização, de acompanhar e observar esse desenvolvimento, né? As crianças com altas habilidades também, incentivá-las, motivá-las, porque essas crianças, elas são ávidas, elas têm ali um comprometimento com a tarefa, elas são muito criativas. E as demais deficiências também, né? Caberá ao professor essa mediação, mas o objeto de estudo do professor e o de conhecimento da criança, ele deve permanecer, né? A gente vai ouvir aí nos próximos vídeos com a Carla, com a Denise, os marcos de desenvolvimento. Nós vamos ouvir novamente sobre os estágios de desenvolvimento de Piaget, a contribuição de Vygotsky, a inserção no meio social, a zona de desenvolvimento proximal, a importância da afetividade de Vallon. Então, é isso. Eu acredito que é isso que a gente precisa. Assim, é tudo que a professora já sabe e faz no seu dia a dia. É verdade. Né? Mas vamos aqui relembrar, né? Dar um sopro, né? De alegria, de motivação, né? De boas-vindas, inclusive. Verdade. E aí, obrigada, Érica. Por nada, imagina. E para a gente continuar falando, então, da importância desse retorno às aulas presenciais e do quanto a escola e o professor é importante na vida de uma criança nesses primeiros anos, seja ela uma criança
típica ou uma criança com alguma deficiência, que a Carla e a Alice prepararam para vocês um videozinho falando sobre esse início de vida escolar, de socialização, de brincadeiras, de jogos, de aprendizagem, de convivência, e do quanto o professor é o personagem principal e central nesse processo todo que a criança inicia agora. A Carla é nossa pedagoga na equipe de assessoria de inclusão. Ela já foi professora na antiga escola especial, ela é uma educadora física, também já foi diretora de uma unidade nossa da IME, o Alípio, né, o Alípio. Hoje ela estuda fisioterapia e está na nossa equipe já há algum tempo. A Alice é psicóloga da nossa equipe de assessoria de inclusão. Ela está também à frente da educação inclusiva já há alguns anos, em outros municípios inclusive, e também já esteve na nossa Secretaria de Educação. E elas vão então conversar com vocês sobre a importância da escola nesses primeiros anos de vida de uma criança. Olá, eu sou Alice, sou psicóloga, trabalho na assessoria de inclusão. Hoje vou conversar com a Carla. Carla é pedagoga, trabalha na rede há 31 anos e atualmente está na assessoria de inclusão, minha colega. Carla, conta um pouquinho pra gente a respeito da importância da educação infantil no desenvolvimento global da criança. Olá, é um prazer hoje estar aqui conversando com vocês sobre a importância da educação infantil para o desenvolvimento da criança com deficiência, TEA, altas habilidades e superdotação ou em processo de investigação ainda de hipótese diagnóstica, né? E considerando que a faixa etária de 0 a 5 anos é fundamental para o desenvolvimento humano, né? Mais especificamente na faixa etária de 0 a 3 anos, né? Onde acontece todo o boom do desenvolvimento neuropsicomotor, aquele desenvolvimento visível que o professor de educação infantil participa ativamente, né? Percebe que começa de cima para baixo, né? Onde a criança começa a sustentar a cabeça, depois ter um pouco mais de controle do tronco, aperfeiçoar a fixação do seu olhar, ter domínio dos membros, ela começa a fixar um objeto e trazer para si esse objeto, é onde acontece o desenvolvimento de todas as suas funções motoras, o aperfeiçoamento da respiração, da deglutição, da mastigação, o início do processo do desenvolvimento da linguagem, onde aparece a marcha, e todo o aperfeiçoamento depois da marcha e a própria percepção da criança na sociedade, né? Do papel dela, onde é na educação infantil que acontece todo esse processo, né? E a educação infantil, ela traz todo tipo de estímulo para essa criança, né? Então, na educação infantil, a criança vai receber estímulos sensoriais, estímulos motores, estímulos sociais, através de canto, através de música, através de conversas, brincadeiras diversas, né? E todos esses estímulos, todas essas experiências que a criança vai vivenciar são de extrema importância e fazem total diferença no desenvolvimento da criança, de toda a criança, lógico, mas principalmente no desenvolvimento da criança que apresenta um atraso no desenvolvimento infantil. É importante que ela esteja desde cedo vivenciando e frequentando a educação infantil. Então, todos esses estímulos são fundamentais, independente da questão da deficiência, ou devemos intensificar ou diferenciar esses estímulos no caso de uma criança com atraso global no desenvolvimento? Sim, todos os estímulos são importantes e fundamentais para o desenvolvimento da criança, né? Independente da síndrome de Down, independente do TEA, independente da paralisia cerebral ou de diversas deficiências
ou do atraso do desenvolvimento que a criança está apresentando. Nesta fase, a criança precisa se desenvolver, ponto, né? E ela precisa se desenvolver estando junto com outras crianças, né? A criança desenvolve estando junto com outras crianças. E esse estar junto beneficia todas as crianças, né? Porque a criança que é típica e que não apresenta nenhum atraso no desenvolvimento, ela tende a ser um adulto com valores mais justos, né? Participando desse processo inclusivo do aluno com deficiência, ela tende a ser um adulto mais justo, um adulto que se preocupa mais com a igualdade, com a equidade social para todos. Uhum. Bom, pensando nessa diversidade que nós encontramos na sala de aula, como que o professor pode contribuir para que essa inclusão ocorra de maneira efetiva, mais efetiva e que seja benéfica para o aluno? Então, o professor, ele é uma peça fundamental na educação infantil. Ele é o maior conhecedor e especialista do desenvolvimento da criança, né? O professor, ele estudou, ele conhece os marcos do desenvolvimento, ele identifica as fases que a criança se encontra. Então, ele é o primeiro a detectar qualquer atraso, né, no desenvolvimento infantil. Quando, pensando em mim, né, na minha experiência, eu sempre estabeleci um tripé mesmo, quando eu recebia o meu aluno com deficiência, né? Eu entendia que eu precisava estudar profundamente aquele aluno e aquele caso, né? Por que eu precisava estudar? Porque eu precisava conhecer as potencialidades da criança, levantar as habilidades que ela já trazia com ela e levantar as suas dificuldades. E através destes subsídios, começar a montar um plano individual especializado que promova mais equidade, né, para essa criança receber aqueles conteúdos da maneira que ela precisa acessar o conhecimento, né? Então, eu costumo dizer que o professor cada vez mais está especializado, está buscando novas teorias, está pós-graduado, né, especialista em várias teorias da educação. Porém, cada criança traz as suas especificidades, né? Então, por mais que aquele professor conheça muito sobre autismo ou sobre deficiência intelectual, quando ele recebe aquele aluno, ele debruça um estudo individualizado sobre aquela criança. E eu costumo falar que cada aluno é uma pós-graduação para esse profissional. Imagina quantas pós-graduações ele vai ter no decorrer da sua vida letiva, né? Por quê? Porque ele precisa ter um alinhamento com a família, né? Desenvolver um alinhamento com essa família, elencar todas as informações que os familiares trazem. Muitas vezes a criança ainda não tem diagnóstico, ainda está em processo de investigação, mas já é atendida por alguns especialistas. Então, se há a possibilidade, né, de envolver também outras pessoas que fazem parte desse processo inclusivo, isso traz uma riqueza muito grande para o plano deste professor, né? Sim, então sempre é necessário individualizar, né? E o professor vai adquirindo um saber a partir dessa relação que ele vai estabelecendo com o aluno, a partir dessa aproximação dessas questões, e isso acaba independendo da questão do conhecimento teórico, ultrapassando a questão do conhecimento teórico, né? Sim, esse vínculo, né, esse saber que vai sendo estabelecido, né, nesse contato entre o professor diário e a criança, esse conhecimento profundo que o professor estabelece com essa criança, com essa família, traz esse saber mesmo, quase inato, né? O professor acaba ensinando e não se dando conta de que está dando certo o trabalho, né? De que estão acontecendo avanços, porque a nossa tendência é muito conteudista. A gente tem um conteúdo muito extenso, né? A gente tem que se preocupar com esse conteúdo, mas no caso do processo inclusivo, há a necessidade, né, de ter toda uma rede envolvida para que o professor
consiga perceber que está sim dando certo, né? Que pequenos avanços podem significar no processo, inclusive da criança com deficiência, grandes vitórias, né? Por isso que é importante ter um olhar e a necessidade de um registro bem sistemático para esse aluno, né? Porque através desse registro, desse compartilhamento, dessa troca de práticas com os outros profissionais também que estão envolvidos com a criança, é possível legitimar esse trabalho, né? Junto com a assessoria também, com toda a equipe de gestão, há necessidade dessa troca de práticas, há necessidade dessa divulgação mesmo do trabalho do professor, para que ele se dê conta do mínimo, né? E comece a partir do mínimo para chegar no macro, para poder enxergar mesmo que pequenas mudanças no comportamento de uma criança com deficiência pode representar grandes avanços. Bom, então é fundamental esse plano individualizado. De fato, ele identifica as necessidades e as potencialidades do aluno e também baliza o trabalho do professor, e está para além da questão do diagnóstico. Agora, é importante saber o diagnóstico da criança? Antes de eu entrar especificamente no diagnóstico, eu esqueci de pontuar uma coisa importante, né? A educação infantil é um processo cultural, como se fosse a primeira sociedade que a criança está sendo inserida. Sim. Né? E acho importante a gente destacar isso, porque é na educação infantil que a criança vai viver novas experiências com outros adultos, né? Vai explorar outros ambientes diferentes do que ela estava acostumada no seio familiar, né? Eu acho que eu tinha esquecido de destacar isso, né? E sim, né, quando você coloca a questão da individualidade, né, do planejamento individual para esta criança, o PEI, além de ser um instrumento pedagógico de direito para o aluno assegurado por lei, ele contribui para o desenvolvimento das habilidades da criança, ele ajuda o professor a verificar os estágios do desenvolvimento da criança e ele legitima e oficializa o trabalho do professor, né? E através de todo esse registro, né, de todo esse projeto, esse envolvimento no plano individual da criança, a gente vai estabelecendo e construindo um histórico escolar para essa criança, né? Então, o trabalho do professor é importante e vai além do diagnóstico. Isso não significa que o diagnóstico não seja importante. Ele é muito importante, né? O diagnóstico precisa ser respeitado, mas nem sempre nós trabalhamos e recebemos a criança já com o diagnóstico, já trazendo para a gente todas aquelas informações a serem consideradas, né? Por que é importante, ele precisa ser respeitado? Porque às vezes no diagnóstico, os especialistas que já estão atendendo a criança podem sinalizar manobras importantes para o professor lidar com a criança na sala de aula. A criança pode fazer uso de medicamentos que apresentem efeitos colaterais, né? Ou que precisam de um tempo para agir. Algumas situações muito específicas que os profissionais que acompanham a criança da saúde podem contribuir com a escola, né? Porém, o diagnóstico, ele não pode se tornar um rótulo, né? Quando a criança chega na escola, mesmo que ela já tenha o diagnóstico ou que ela ainda esteja em processo, porque muitas das vezes é o professor o primeiro a começar a notar um atraso no desenvolvimento e ter todo o cuidado de lidar com aquela situação, de fazer uma parceria com a equipe de assessoria, né, conosco, para começar um caminho junto com a família, né, e promover uma nova experiência para essa criança que vai ser investigada por profissionais da saúde. Então, quando vem esse diagnóstico, a criança não pode deixar de ser a Maria e passar a ser a autista, né? A criança não pode deixar de ser o João e passar a ser o aluno PC.
né? Ah, o aluno DI, né? Não, ele vai continuar sendo a Maria, né? Com todas as suas especificidades, porém ele atingiu um outro patamar na sua vida social, que é ter conseguido esse diagnóstico, que vai levar essa criança a conquistar direitos de políticas públicas, né? Direitos sociais importantes para ela. Mas o diagnóstico não pode ser um impedimento da criança acessar o conteúdo oferecido para todos, né? E impedir que ela viva novas experiências e de conviver com seus pares, que é o que ela mais precisa. Sim, até porque o diagnóstico vem junto com uma rede de apoio que essa criança tem acesso, e isso pode ser extremamente importante também, pode muito contribuir com a escola. Pode. Se você tem essa oportunidade, né, de estabelecer o contato, né, de fazer reuniões, isso pode inclusive fortalecer, né, e reconhecer o trabalho do professor, né? Por isso que é importante os registros sistemáticos, né? Por isso que é importante acompanhar, né, o PEI, essas reuniões, né, com a rede de apoio dessa criança, ou todos os profissionais e familiares que estão envolvidos no processo inclusivo dessa criança. Estar junto ajuda o professor a continuar movimentando aquele plano, né, e alimentando. Bom, pensando um pouquinho no estabelecimento de um laço afetivo que é fundamental para que a aprendizagem ocorra, conta um pouquinho como que isso se dá efetivamente. Então, a educação infantil, quando a gente pensa na educação infantil, a gente já pensa em imagens muito afetivas, né? Do professor sempre muito próximo das crianças. E a afetividade e o vínculo são fatores muito importantes na educação infantil, que deveriam ser para todas as fases presentes na fase escolar da criança, né? E a afetividade no processo inclusivo, ela começa a partir do acolhimento dessa família quando ela busca a unidade escolar para matricular o seu filho. Sim. Ela se dá, esse vínculo afetivo se dá a partir da primeira entrada da família, né, da mãe, do responsável legal pela criança, buscando aquela escola. Depois ela segue para a entrevista com a professora, e todo aquele interesse que a professora demonstra por aquele filho daquela família faz uma diferença muito grande na vida dessa família e dessa criança. Porque às vezes a família vem de um período muito sofrido, onde ela já teve muitas portas fechadas, onde ela já ouviu muito não, né? E ter a oportunidade de encontrar um professor, né, que vai fazer a diferença no desenvolvimento da criança, que vai proporcionar mudanças no aspecto emocional, biológico e social, a gente pode considerar que essas mudanças não são só no comportamento da criança, né? Essas mudanças são para toda a família, né? Então, tamanha é a importância, né, da colaboração do professor no processo inclusivo do aluno e desta família que está sendo inserida na escola. E alcance, né? Um grande alcance. Bom, estamos encerrando, conversamos a respeito foi um bate-papo a respeito de coisas importantes, que seria o papel fundamental do professor no desenvolvimento da criança no ensino infantil. Bom, conversamos a respeito de coisas importantes, como o papel fundamental da educação infantil no desenvolvimento global da criança. Conversamos a respeito da importância do papel do professor e da escola no desenvolvimento, na constituição da criança, tenha ela uma deficiência ou não. Que a boa prática do professor ultrapassa a questão do conhecimento teórico, do conhecimento formal, pois depende do acesso à singularidade, à individualidade da criança, né, e do estabelecimento de um laço afetivo, de um vínculo.
E, por fim, que o acesso à aprendizagem passa pelas diversas experiências que a criança vive na escola. Sim. Isso. Sim, quanto mais cedo essa criança for inserida nas experiências com a educação infantil, mais ganhos ela vai ter no seu desenvolvimento. Bom, obrigada pelo bate-papo, Carla. Agradecemos aí a atenção de vocês e até uma próxima. Até! Olá, eu sou a Cirlei, eu sou psicóloga da Secretaria da Educação, faço parte da assessoria inclusiva, já trabalhei na promoção social e como professora também de psicologia e hoje faço parte da equipe. Estarei junto com a Eliana falando sobre o desenvolvimento infantil. Pois é. E aí, para a gente falar sobre o desenvolvimento infantil nesses primeiros anos de vida, né, que é a nossa criança, né, da creche e da educação infantil, nós vamos lembrar sempre, claro, Piaget, né, com os seus preceitos, as suas definições sobre alguns aspectos importantes do desenvolvimento infantil. Vamos falar da nossa criança de até 4 anos de idade, né, que é nosso público-alvo. E vamos começar da criança que chega na creche, né, com alguns meses de vida. Vamos falar da criança típica e daí a gente lembrar que aquilo que a gente conhece a respeito de um desenvolvimento infantil vai nos nortear o olhar para alguma criança com alguma deficiência. É a partir desse entendimento, né, do que se pode esperar, do que é relativamente previsível no desenvolvimento do ser humano em alguns períodos, que a gente pode olhar com mais critério o que aquela criança apresenta ou não para nós. Então, se a gente lembrar da nossa criancinha que chega na creche com alguns meses de vida e daí nós vamos acompanhar aí o desenvolvimento dos seus primeiros meses e anos de vida, nós vamos perceber, nós já sabemos que é uma criança que ela vai usar o corpo como um instrumento de conhecimento do mundo, nas suas primeiras aprendizagens e nos seus primeiros relacionamentos. É a criança sensório-motora, ela precisa das sensações para entrar no mundo, para entender o mundo ao seu redor. Então é uma criança que ela vai usar o quê? O olfato, o tato, o paladar, a audição, para que ela consiga se relacionar e compreender o mundo, né? Organizar o mundo à sua volta. Então, o corpo é o seu principal instrumento de aprendizagem, né? Então, é aquela criança que ela vai mexer, que ela vai rolar, que ela vai saltar, que ela vai levar tudo à boca, que ela vai cheirar, né, que ela vai se assustar, procurar os sons à sua volta. É uma criança que ela vai perceber através da reação do outro, seja uma outra criança ou um adulto, como que ela própria reage aos diversos estímulos que chegam até ela, né? Por isso que o corpo é o seu principal instrumento de aprendizagem. Os primeiros passos, o primeiro pegar, depois ela descobre os objetos à sua volta, começa uma exploração do que é possível, do que não é, de como as coisas se movimentam também, as pessoas à sua volta. Ela vai também compreendendo e dominando a sua ação sobre o mundo, a sua ação sobre o outro, né? Então, claro que ela não tem ainda a noção de alguns perigos, ela não vai precisar passar por alguma situação perigosa para compreender que aquilo ela já consegue. Outras coisas ela vai precisar de uma habilidade maior, mais sofisticada. Por isso que ela vai experimentando, experimentando e experimentando. Ela se repete muito nas suas ações motoras, né? Também com relação aos afetos, depois de algum tempo, ela começa a ter as suas preferências pelos alimentos, pelos cheiros, pelos brinquedos, pelos sons e pelas pessoas também. Então, este é um processo em que a criança
deixa de conversar somente com o próprio corpo e com as coisas à sua volta e começa também um ensaio da interação com o outro. Aí a gente já percebe que ela está mudando de período, né, Cirlei? Sim. Ela já tem algumas funções mais elaboradas, já tem mais algumas habilidades e ela vai usar isto para novas experiências, para as novas aquisições. Isso. Não é? Então, com 2 anos até meados dos 7 anos, ela entra no estágio pré-operatório. Então, ela já, nesse período, já começa o domínio da linguagem, que já vem do sensório motor, o início, e continua o domínio. Então, ela já conhece um pouco os símbolos da comunicação. Ela já começa a imitar, representar, imaginar e também classificar. É muito importante na escola que desenvolve, a escola que é infantil, ela vai estar trabalhando essa parte da linguagem, estimulando através dos cantos, das rodas de conversa, que faz parte desse desenvolvimento. Também uma fase dos porquês, dos 3 aos 4 anos. As crianças têm muita curiosidade, principalmente nas creches, elas perguntam muito. Por quê? Porque elas querem saber como funciona e como são feitas as coisas. Então, é um período muito rico de conhecimento e a formação já do pensamento da criança. Nós vamos também para uma parte muito importante, que é a parte da imaginação e fantasia. No desenvolvimento pré-operatório, essa parte é muito significativa, porque a criança ela tem a capacidade de personificação dos objetos. E essa personificação dando nomes e sentidos a ele. E aí vem a criação do faz de conta, a fase divertida, onde a criança dá vida e sentimento aos objetos. Então, uma vassoura pode se tornar um cavalinho, pode se tornar o que ela quiser, uma espada ou um boneco. Então, as fantasias são bem significativas. A criança também pode ter o período de medos de escuro, e aí ela precisa dessa segurança do adulto para dar esse apoio e esclarecimento, assim como a professora, como a família. Nós temos a fase do egocentrismo, que é uma fase muito marcante do desenvolvimento do pré-operatório, e porque a criança ela se vê como o centro, na opinião dela, tudo gira em torno dela. Ela é o centro das atenções. Por exemplo, o sol. O sol é da natureza, ele nasce e ele também se põe. Para a criança, ela entende que o sol se pôs, que é hora de dormir. Então, ela vai dormir, por isso que o sol se põe. Ela conversa ela com a natureza, conversa né? com a natureza, né? E é muito rico isso, né? E nessa fase do egocentrismo, né, que é uma questão muito importante, muito marcante desse período de desenvolvimento, a gente vê que a importância da escola da convivência com o outro é que vai dar à criança essa noção de alteridade, né? De que ela deixa de se perceber também, ou ela começa a aprender que ela não é o centro das coisas. Sim, que o outro também tem a sua participação naquela ação vivida, né? É o princípio da alteridade que a gente fala. Exatamente. Né? Da empatia, da autorização e da amizade. Exatamente. Piaget e outros pensadores, como Vygotsky, valorizavam a questão da interação social. É muito importante a criança estar com o outro e entender a opinião de outras crianças, que não é só a opinião dela que prevalece. E aí vem a amizade, a interação, a comunicação, forma a socialização. A socialização e a linguagem preparam a criança dos 5 aos 7 anos para o novo ciclo que está para vir. Isso. Que é o ciclo. E na escola, né, além de todas as experiências que o ambiente escolar promove, Sim. A gente tem aí a figura central da professora, né, do quanto que essa referência do adulto, né, esse direcionamento das ações, das experiências, das respostas é importante para esta criança. Sim, né? a E aí a professora. gente tem como
personagem central, o professor. Você, né, que sabe disso melhor do que nós, porque convive com isso todo dia, né? Então é importante em todas as fases do desenvolvimento, tanto sensório-motor como pré-operatório, a observação, a estimulação e a autonomia, para que a criança sinta-se segura para sempre estar bem para passar para a nova fase. E a gente vai falar um pouquinho do período da pandemia, né, Eliana? Daqui a pouco, porque agora, Cirlei, a gente tem que lembrar o seguinte, isso é a nossa criança que chega para nós, né, que está voltando para nós. E vem aquela com alguma deficiência, que vai em algum momento sair desse previsto, né? E aí, o que a gente tem, então, nas nossas ações educacionais, que a gente tem, como falou a Érica, dentro dos nossos instrumentos, né, de inclusão social escolar, algumas ferramentas que vocês, professoras, precisam produzir para a gente acompanhar esta criança, para a gente oferecer para esta criança aquilo que ela realmente precisa. Exatamente. Né? E nós vimos aí, durante outras formações que nós tivemos online, durante o ano passado e esse, muitas perguntas com relação a esses instrumentais, né? Que seria a caracterização destas crianças, né? Que é um formulário bastante intenso e importante e que precisa ser mas muito rico em feito. Informações, exatamente, né? São informações obtidas através da observação da professora com aquela criança, da convivência dela com aquela criança. Então, nós vamos falar agora um pouquinho disso e também do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que a gente faz, que a professora constrói para estas crianças que vão precisar de uma flexibilização dos instrumentos, dos conteúdos, né, e das estratégias de ensino. E quem vai apresentar isso para nós, quem vai falar um pouquinho disso, explicar, orientar vocês, é a Denise e a Paula. Denise e a Paula são nossas pedagogas na assessoria de inclusão, estão conosco já há algum tempo. Ambas foram professoras da sala de atendimento educacional especializado, desenvolveram esses instrumentais conosco e vão passar para vocês algumas orientações do procedimento de preenchimento e de entendimento desses formulários. Vamos assistir o vídeo delas agora. Eu vou apresentar a Denise, pedagoga, professora da MF Benedito Alves Turíbio e da MF também já trabalhou na Hugo Ribeiro e na CEMEI Darcy Ribeiro. Também a Paula ela está como pedagoga, mas também ficou muito tempo como professora do atendimento educacional especializado da MF Marina Sadi. Então vamos ver o vídeo delas agora. Olá, eu sou a Paula, pedagoga da assessoria de inclusão. Eu sou a Denise, pedagoga da assessoria de inclusão. Vamos falar um pouquinho sobre o olhar pedagógico. A troca de informações faz parte desse processo, a aproximação da equipe escolar com os pais, e é por meio dessa relação que vocês poderão identificar as formas de aprendizagem que melhor se encaixa para essa criança e como a convivência com o grupo pode beneficiar esse indivíduo. A realidade de cada criança com deficiência é única. Não existem critérios gerais de como deve ser o seu ensino. Nós não temos uma cartilha pronta, nós precisamos conhecer. O professor precisa observar e perguntar, analisar e ouvir para compreender as necessidades de cada criança, os sentimentos e seus pontos de vista, estando atento sempre às relações que esses indivíduos estabelecem com seus colegas nos momentos de atividades e de recreação, no seu dia a dia mesmo. Cada dia é único. Né? As observações dos colegas, né? A gente precisa estar atento a todas as necessidades mesmo, todos os sinais que o aluno apresenta, né? Capturar todas as informações possíveis, de que forma que eles se interagem, de que forma que acontece, né? Entender essa criança. E é essencial essa parceria mesmo, ter a parceria entre a escola, professores, gestores, toda a comunidade escolar, a família
e o pessoal da saúde, né? Nós precisamos ter essa parceria, essa comunicação, esse encontro, né? Discussões mesmo em relação a melhor caminho para estar trabalhando e acompanhando essa criança para o seu desenvolvimento, para a sua aprendizagem, para o seu convívio. Dentro desse processo, nós temos também a parceria com a equipe de assessoria de inclusão, né? Então, a escola identifica esse aluno, passa essas questões e, necessitando de um acompanhamento, de uma observação, uma ajuda nessa observação, temos nós, né, enquanto equipe, à disposição para essas orientações, encaminhamentos e acompanhamentos dos casos dos alunos, né, do público-alvo, com reuniões com coordenadores, professores e atendimentos às famílias. É possível vocês fazerem esse processo, né, enquanto escola, mas sabemos que tem casos que são um pouco mais difíceis ou que precisam de uma outra abordagem e estamos à disposição para estar ajudando. Existe a equipe de referência, né, que a princípio você já deve conhecer, que somos divididas em 3 grupos, né, Zona Norte, Zona Sul e Centro Expandido. E as escolas já têm essa listagem, já sabem quem se direcionar. Estamos, né, até o final, já deixaremos os nossos contatos, a escola também já sabe disso, e estamos à disposição para esse processo, para auxiliá-los nesse processo. Claro que essa observação vai vir de vocês, né? É necessário que vocês tenham esse primeiro contato. Eu observei alguma coisa e fico com medo. Não, nós só iremos até a escola para ajudá-los em alguma observação, que assim, por a gente ter um contato mais direto com algumas deficiências, algumas questões. Mas quem identifica aí o primeiro, que não são no caso das hipóteses que aparecem, né, são vocês, aí no ambiente escolar. Isso, e é necessário que vocês, né, gestores, professores, chamem a família para conversar, tenham esse primeiro contato, para entender realmente o que se passa, como é a família, se a família já tem observado algumas né, características, algumas diferenças que a criança vem apresentando. Então é necessário esse primeiro contato, essa primeira conversa vir da escola com a família. Depois né, chama a assessoria para nós estarmos observando a criança. Vocês vão estar relatando tudo que vocês estão vivenciaram, tudo que a família trouxe e vai estar nos passando, e nós vamos estar indo lá na escola, observando a criança e, se necessário, chamando a família também para dar algumas orientações, algumas sugestões, né, em relação a onde iniciar-se, né, o acompanhamento, né, que forma pode ser dado, né, como Isso. prosseguir. A partir daquela observação, como prosseguir. Isso. Os encaminhamentos também, ecoterapia, hidroterapia, na educação infantil, é feito junto com a equipe e vocês, né, enquanto escola, que assinam e encaminham para esses serviços. Então, nós vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre a caracterização e o encaminhamento para o AEE. O que é o AEE? É o atendimento educacional especializado, onde a criança, a partir dos 3 anos, pode ser encaminhada para ter esse atendimento. Inicialmente, a escola, a professora da sala, precisa realizar o preenchimento dessa ficha de caracterização e encaminhamento, onde consta todos os dados, observações realizadas dentro da sala de aula, dentro da unidade escolar, nos ambientes e convívio com as outras crianças. Também pode ter alguma, né, mediante as conversas com a família, também já pode estar tirando algumas informações, está colocando nessa caracterização. E aí, mediante a realização desse preenchimento da ficha, a escola vai entrar em contato com a escola polo. Por que escola polo? É onde tem um professor especializado, que é o professor do AEE. Então, o aluno da EMEI, da CEMEI, vai ser encaminhado para uma EMF, onde tem a sala do AEE. E esse aluno que estuda no período da manhã será atendido no período da tarde,
e o aluno no período da tarde de manhã. É o contraturno que nós falamos. A criança não pode ser retirada da sala de aula no período que ela estuda para esse atendimento. A família vai ser convidada a uma entrevista com a professora do AE lá na Escola Apolo, e aí vão ser combinados o atendimento dela, o dia, o horário, se vai ser individual, se vai ser em grupo. Isso vai ser tudo combinado lá na sala do AE, família e professora do AE. Não é um reforço escolar, é um complemento. Vai estar trabalhando as necessidades como coordenação motora, memória, várias coisas. Funções executivas. Isso, funções executivas, sensoriais. Então, nós precisamos... Esse a mais que vem trazer nessa sala multifuncional é para a criança que consiga ser inserida de uma melhor forma dentro da escola, da sala de aula, para que ela consiga realmente aprender a ler e escrever. É esse processo que ajuda lá, aquela criança ela não senta, ela não se concentra. Toda essa função lá no AE, ele dá uma ajuda para que, junto com o trabalho que vocês já fazem na sala, a criança se desenvolva mais e consiga aprender a como me concentrar, como eu vou, aquele ambiente é o ambiente de eu estar sentado naquele momento, né? E uma observação necessária é que faça primeiro esse contato com a família para informar que eles estão sendo encaminhados para esse serviço, porque a partir do momento que vocês encaminham, a professora lá, né, do AE vai entrar em contato com essa família. Então faz necessário ele saber desse encaminhamento, para ele saber que ele vai ser procurado, né, por esse profissional que vai fazer essa entrevista inicial com ele e definir o melhor horário. Então deixa a família ciente que é assim, olha, não vai ser dentro do seu horário, vai poder encaixar, a professora vai me mostrar que horário ela pode, como ficar. Né, como fazer isso. É de 1 a 2 horas esse atendimento, né? E assim, não é obrigatório, é opcional. A família pode ou não aceitar esse atendimento. Às vezes a criança está tendo muito atendimento fora, já passando por fono, por TO, vários especialistas da saúde, e a mãe acha que é muita coisa, vai sobrecarregar nesse momento o aluno. Mas nada, ela pode não aceitar nesse momento, mas se ela receber alta de um outro atendimento e futuramente ela queira, né, o atendimento do AE, ela pode chegar na coordenação e pedir para ela estar frequentando o AE durante o ano todo. É anual, todo ano pode estar realizada a matrícula da criança, no início, no meio, quando for necessário, e encerrada no final do ano. E novamente no próximo ano, realiza toda a caracterização novamente com a nova professora, faz o encaminhamento e novamente é matriculado no AE. É importante para alunos novos, dê um tempo para vocês conhecê-lo, para depois fazer a caracterização. Não é porque meu aluno já chegou com o laudo, né, e eu já vou fazer. Não, você não vai ter base para fazer essa relação. Nós tivemos aí um momento remoto, onde a mãe vinha junto com vocês fazer essa caracterização, mas agora, neste momento presencial, né, que estamos retornando, vai partir de vocês. Então, dê um tempo, 1 semana, 2 que seja, né? Acho que 2 até melhor, porque às vezes a criança ainda está em processo de adaptação todo, e ela não vai você não vai conseguir identificar coisas que ela já sabe ou que ela não sabe, que forma que é, né? Naquele momento que ela está em adaptação, ela não está mostrando o que ela é realmente, né? Então, dê esse tempo, e aí, a partir desse momento, que faça a caracterização e os outros processos. E também há muita atenção às crianças de hipótese, né? Que nós, imediato, já olhamos para a criança está mais agitada, não está conseguindo ficar legal no ambiente escolar, não, já estou vendo umas características de uma criança autista, de uma criança hiperativa. Então nós temos que ficar muito atento agora nesse momento de retorno. A adaptação da criança demora um pouco, é um processo. Então nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Já está dando um diagnóstico. Quem dá diagnóstico não somos nós a assessoria, não são vocês profissionais da educação. É a saúde, são os médicos, são os especialistas, psicólogo, psiquiatra, fono, é toda uma equipe da saúde que envolve em várias avaliações para estar dando esse laudo.
Então nós temos que estar muito atento a isso. Temos que realmente conhecer a criança, ver como ela está reagindo dentro do ambiente escolar e também como que foi todo esse processo, todo esse tempo que ela ficou fora da escola. Foi uma reviravolta geral. Então, nesse momento de retorno, tem que ficar muito atento a isso. Então, não é um dia ou dois que a gente já consegue estar olhando para a criança e falando, não, olha, precisamos chamar os pais, já está com uma hipótese, é um aluno TEA. Tem que ficar muito atento a isso, ter cuidado, muito cuidado, né? E aí, assim, quando a criança de hipótese que já está passando todo aquele processo da saúde, passou pelo pediatra, passou pelo neuro, por uma TO, ela já pode ser encaminhada ao AE também. E lá no AE também haverá uma avaliação. Então, a professora do AE também vai ver se é necessário que ela esteja fazendo esse atendimento. Pode ser que retorne, né? Sempre tem. Se não for chegar num caso, ela fez uma avaliação e não necessita, ela vai te dar um retorno. Né? É processo também, ela te dá um retorno. Olha, esse aluno está e esse aluno não foi necessário. Ou, às vezes, alunos com deficiência, laudados, e também que não necessitam. Ele acompanha a sala. Não é porque ele acompanha a sala, não é porque ele não tenha ele tem uma deficiência e ele tem que fazer um AE. Não, ele acompanha a sala. Ele tem uma deficiência, porém ele acompanha a sala. Então ele não necessita desse atendimento. Né? Ele precisa de outras coisas, mas outras coisas talvez é só uma adaptação. A adaptação pode ser pedido para a equipe de referência ou até ter essa professora da escola Polo para dar um auxílio, para perguntar, né, estreitar esses laços, né? Existem essa possibilidade, né, dessas adaptações. Às vezes, né, alguns ajustes, algumas estratégias que o professor realiza dentro da sala de aula, na escola, vai fazer com que essa criança se acalme, se organize e consiga estar inserido no meio social, no meio das demais crianças. Então, são muito o olhar mesmo, é o olhar do professor, o olhar do indivíduo, de cada um. Entender mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, partindo disso, com todo esse processo, então você já observou, você já avaliou, você já falou com a família, e aí você chegou a um processo de que sim, ele vai precisar do AE, foi para o serviço, ok. Até essa questão do seu serviço, do AE, tudo bem, encerramos. Porém, ele é seu aluno. Ele está ali com você todos os dias. E aí ele precisa não só de uma adaptação material, mas ele precisa de uma adaptação, de uma ajuda na questão de que forma ele vai aprender um determinado conteúdo. Então ele tem um conteúdo geral e ele precisa de uma adaptações. Por isso foi criado o PEI, para ajudar nesse sentido. A forma, o jeito, o serviço, ele já acontecia, vocês já faziam. Só foi necessário a gente ter que colocar num formulário. Ter um documento que é oficial. Então, vocês já faziam isso. Então, todos aqueles serviços, aquelas atividades que vocês adaptavam, flexibilizavam para esse seu aluno, ele vai estar todo descrito ali, nesse PEI. Que é a partir de toda essa observação que você fez e você vai colocar naquele documento, tá? Então, o que é o PEI? O PEI é um plano educacional individualizado. O PEI contribui com o desenvolvimento de habilidades da criança, ajuda o professor a verificar o processo de desenvolvimento, legitima o trabalho do professor, é um direito do aluno assegurado pela legislação. Então, para quem fazer o PEI? O PEI é um instrumento de trabalho elaborado pelo professor da sala comum, especificamente para crianças que precisam de uma atenção diferenciada e específica, como é o caso dos alunos com deficiência, TEA, altas habilidades e superdotação, ou em investigação de hipótese. Recurso pedagógico que focaliza no perfil do aluno. E por que fazer o PEI? O PEI contribui com o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, socioemocionais, psicomotoras, dentre outras,
ajudando também o professor a verificar o processo de desenvolvimento da criança e analisar os ajustes necessários, além de organizar e legitimar todo o trabalho do professor dedicado ao aluno em questão. E aí surgiram questionamentos, né? O PEI é para fazer para todas as crianças com laudo com deficiência? Não. Não necessita. Aí nós voltamos lá na primeira parte, a avaliação que você fez lá no início, até para fazer aquela caracterização, né? Então, se eu vejo, ele não precisa, ele acompanha essa aula. Se ele acompanha essa aula, você não vai adaptar, não vai flexibilizar nada naquele conteúdo. O conteúdo que você vai dar no geral, ele vai conseguir entender, ele vai chegar naquele objetivo. Então, eu não necessito. O PEI é para os alunos que necessitam de uma outra forma, de uma outra abordagem, que, olha, eu tenho um conteúdo grande, né? O meu maior o meu maior objetivo ele não consegue, mas dentro daquele objetivo ele consegue um outro menor. Então, aquele menor é uma adaptação, é uma flexibilização. É ele que vai para essa questão. E tem outra questão que foi levantada. O PEI é só para criança com deficiência ou hipótese? Não. O PEI é um plano educacional individualizado. Você pode estar utilizando para criança que também tem um TDAH, que também tem um problema socioemocional, uma criança que não está conseguindo se desenvolver lá no ambiente escolar, nas atividades, tem dificuldades com a família, né? Então são várias as questões que levam a criança a não aprender. Então não é só para criança com deficiência. Você pode estar tendo esse olhar individualizado para outras questões também. Uma criança com dislexia, com TDAH. Então são várias, né? Esse PEI é um recurso. É um recurso que no início, a princípio, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Ficamos preocupados, mais um trabalho, mais um documento a ser preenchido, mas que é essencial, é importante para o trabalho, para o olhar para a criança, para o retorno para a família. Usando o PEI, você consegue mostrar para a família o que está acontecendo realmente, como que essa criança, se ela está avançando, onde ela não está conseguindo avançar, você tem um documento em mãos. Você tem como mostrar. Os pais não vão chegar na reunião, ficar lá ouvindo, vendo todo mundo receber todo o material e o filho dele não. Ele tem um documento ali oficial, no olhar seu de professor para ele. E mostrar realmente o que está conseguindo, o que ele não está avançando. Então é importantíssimo. E vai valorizar demais o trabalho do professor. Que vale lembrar que é uma atitudes, ações que vocês já fazem. Sim. Só está sendo colocado no formulário hoje. Então, assim, a princípio é difícil. Tudo que é novo é difícil. Mas depois vai criar um hábito. Criando um hábito, vai ser feito com muito mais prazer, com muito mais envolvimento e muito mais interesse, né? Uhum. Então, vamos lá agora, então, conhecer passo a passo um pouquinho do PEI, o Plano Educacional Individualizado. Esse PEI que nós estamos falando hoje é para educação infantil, né, que é o nosso público agora, mas nós temos 2 tipos de documento, o PEI para a educação infantil e o PEI para ensino fundamental, tá? Educação é fundamental, né, não é ensino educação infantil. Vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos pegar lá o plano geral da escola, né? O geral, né? O plano que você preparou para a sua turma do bimestre. Então, tem tudo lá registrado já, aquele planejamento feito pela professora de sala, que utilizou, né? Já utilizou como base o currículo municipal e vai estar pegando o PEI para o aluno. Então, nós vamos estar lá preenchendo, como sempre, é necessário colocar o nome do aluno completo. É um documento. Nesse documento tem que constar os dados né, legítimos, completos da criança. Então, o nome, hipótese diagnóstica ou laudo. Não precisa colocar o CID, né, aquele CID que vem do médico, mas colocar a deficiência mesmo. Como é uma criança TEA. O que é o TEA? Transtorno do espectro autista. Ele é um autista. Então, coloca o TEA. É uma criança com deficiência intelectual? DI, que nós falamos? Pode colocar, né? Deficiência intelectual. Qual é a hipótese? Nós temos já observado a criança e ele pode ser uma hipótese de uma criança autista, uma hipótese de TEA.
Então, nós vamos estar colocando realmente o que está vivendo naquele momento, né, na vida da criança. O ano, a série, o professor, nome do professor, dos professores, se são mais de um, e o bimestre. Nós vamos fazer esse IPI bimestralmente, mas nós vamos explicar aqui também que nós temos o campo de observação, observações onde nós vamos relatando diariamente, semanalmente, tudo que está sendo, o que está acontecendo com a criança. Ele é bimestral, mas isso não impede que no segundo bimestre ele não alcançou tudo que eu precisava, ou não alcançou o que estava nesse primeiro PEI. Podemos repetir. Esse campo da observação, você vai colocar, olha, ele alcançou algumas coisas, determinadas coisas, porém, ele precisa ainda debruçar um pouco mais sobre essas questões. Podemos repetir. Sabemos que esses alunos precisam de mais tempo, demandam de mais tempo, então a gente tem que ir de acordo com o tempo dele. Isso. Então vamos lá. Campo de experiência. O que colocar nessa área? Campo de experiência. Você vai estar vendo lá no seu planejamento. O que foi planejado nesse primeiro bimestre, né? Vamos supor, para a criança. Para as crianças, para a turma, o que foi colocado? Eu vou trabalhar nesse primeiro bimestre, eu, o outro e nós. Foi colocado lá para a turma, eu, o outro e nós. Corpo, gestos e movimentos. Então nós vamos colocar, relatar realmente o que foi tudo aqui planejado para a turma, tá? No campo de experiência igual. É o campo de experiência que a turma vai trabalhar. É isso. Aí vamos lá para a temática da turma, é o conteúdo. Então você vai ver lá o que você vai trabalhar. Eu, outro e nós. Quem você vai estar trabalhando? Então vai anotar aqui o conteúdo que você espera atingir, né? Ser trabalhado nesse bimestre com a turma. Novamente, você vai colocar aquilo que você planejou para todos. E vamos entrar nas habilidades consolidadas. O que o aluno já conhece, referente ao tema. Então vamos lá. Primeiramente, eu percebo que eu preciso trabalhar mais com o meu aluno, o eu, ele, conhecer ele, a identidade dele. Então, dentro daquele total que você colocou, planejou para todos os demais, você vai olhar o que o aluno precisa mais agora, nesse momento. Nesse momento, eu estou percebendo que ele não se identifica, ele não se conhece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar até onde ele se identifica. Eu já estou lá numa pré-escola e as minhas crianças já conseguem registrar o nome, escrever. E ele ainda não consegue. E o que ele traz com ele? O que ele sabe? Ele sabe, naquele momento, naquele período de observação, você vai perceber que ele sabe que ele chama Pedro. Ele tem um nome. E ele sabe que ele tem esse nome. Então, nós vamos colocar aqui. Qual é a habilidade consolidada então dele? Ele sabe que ele chama Pedro. Então nós vamos pular lá. Então nesse momento é isso. Ele sabe isso. Qual é o outro campo de experiência que você trabalhado? E aí nós vamos analisando cada campo de experiência. Qual a habilidade que ele traz com ele. Então, nós, né, educadores, professores, todo o pessoal da escola, temos que estar muito atento àquela palavrinha. Ele não sabe nada. É difícil isso. Alguma coisa ele sabe e alguma coisa ele traz com ele. Então, por isso a importância de conhecer cada um, tá? Então, é dentro disso. Você vai estar observando aquilo que ele traz com ele. Aquilo que você consegue tirar e que ele traz de habilidade. Que ele está trazendo ali dentro daquele campo de experiência e daquele conteúdo proposto para todos. É a partir desse momento que inicia o olhar individual do aluno aqui, as capacidades. Então, nós somos em campos de experiência, onde era geral, temática da turma geral. E a partir do que o aluno sabe, né, das habilidades consolidadas, que inicia esse olhar individual para essa criança. Isso, e a partir disso também que nós vamos ver realmente onde o aluno tem a sua maior habilidade, seu maior interesse, né? Se é na música, se é na leitura, se é no momento, no silêncio, se é no momento mais de agitação. É nesses momentos que a gente vai estar conseguindo observar mesmo qual é o lado que a criança tem mais, demonstra mais habilidade, afinidade mesmo, né?
Então vamos lá. Então, necessidade, meta, objetivo específico a ser desenvolvido. Então você olhou lá, né? Lá o aluno, você identificou o que ele já sabe, dentro de toda a temática que você quer, né, desenvolver com ele, do que ele precisa. Eu descobri o que ele já sabe. A partir do que ele já sabe, eu vou conseguir traçar as metas, os objetivos específicos para essa criança, para trabalhar o que ele ainda não atingiu. Então, é aqui que vai aparecer o que eu vou trabalhar com ele. Ele se identifica. Então, se ele identifica, será que ele só se identifica? Ele já sabe identificar o nome ali, escrito? Né? A escrita do nome? Não. Ele não consegue ainda fazer a questão de ele registrar. Mas ele pode identificar neste momento. Né? Pode ser uma meta, desculpa. Uma meta, ele identificar o nome escrito. A partir dessa meta, um próximo passo, ele vai iniciar essa escrita. Então, é a partir das consolidadas que eu tiro as metas que eu quero trabalhar com essa criança. Isso, os objetivos. E não precisa ser vários. Você vai aos poucos. Então, você vai estar observando a necessidade principal, fundamental naquele momento, naquele bimestre. Nada que impeça que você, olha, eu coloquei um só, mas ele já atingiu e aí eu posso acrescentar outro. Aí que nós vamos usar esse campo de observações para estar registrando. Ele já atingiu os objetivos propostos, então eu vou estar traçando novos objetivos dentro desse bimestre. Então você pode colocar um objetivo naquele momento para aquele campo de experiência e ele atingiu antes do final do primeiro bimestre. Então lá nas observações eu vou estar aumentando os objetivos. O que eu pretendo avançar? Qual o objetivo a mais que eu vou colocar nesse momento? Tá? Então é flexível. Você pode estar colocando e colocar. Se realmente muitas crianças ficam doentes com facilidade, param de frequentar a escola. Então não deu para dar continuidade nesses objetivos? Vou repetir no próximo bimestre. Então é muito flexível. O campo de observação está para isso, tá? Então utilizem bastante esse campo de observação, é importante. Estratégias de adaptação. Então são o que você vai estar usando, utilizando para estar chegando nesse objetivo. Então a rotina. Dentro da rotina geral da sala, ele precisa ter uma rotina específica para ele? Então, você vai estar colocando aqui. O conteúdo. Você tem aquele conteúdo proposto para a turma, mas você vai estar utilizando somente aquele específico para ele, naquele bimestre. Então, você vai ver o geral e vai tirar aquele específico para o aluno naquele momento. O ambiente. Ele precisou de adequações dentro da escola, dentro da sala de aula? Ele precisou descer uns 10 minutinhos antes para se alimentar, por causa do barulho? Ele precisou de um ambiente que a luz esteja mais baixa, de utilização de um óculos de sol. Então, tudo isso são adequações, flexibilizações dentro do ambiente da escola. Então, vai estar colocando aqui. Aí, os recursos. O que você vai utilizar? Então, você viu lá na estratégia, dentro da rotina, conteúdo, ambiente, eu preciso de materiais, ou fazer alguma coisa diferenciada para aquele. Ele não usa o papel ainda, ele não consegue, mas eu vou trabalhar com jogos. Então, tudo que você vai utilizar para esse aprendizado desse aluno, entra aqui na questão dos recursos. Isso, que nem nós estávamos falando, ele já se reconhece, ele sabe que ele é o Pedro. Então, o que eu vou estar utilizando? Uma foto com o nome dele escrito, impresso. Para ele estar fazendo um pareamento, entendendo que o nome dele tem uma escrita. Nós vamos utilizar do quê? De letras móveis. Então, são todos os recursos mesmo utilizados. Fotos, materiais impressos, imagens. Tudo que você for estar utilizando a mais para que a criança atinja seu objetivo. Tá? E aí, os prazos? Sim, os prazos, então, como nós falamos lá no início, você colocou lá primeiro bimestre. Pode ser que ele consiga, antes de terminar esse primeiro bimestre, você aumentar. Você colocou lá, você vai colocar primeiro bimestre. Só que isso não vai te deixar fechado, que eu não posso nem atingir outro objetivo ao avançar, ou eu tenho que, só porque eu mudei um pouco, fui o segundo bimestre, eu vou ter que
que ficar e outro conteúdo e esse ficou para trás. Não, esse prazo existe aqui, porém a gente sabe que depende da criança. É a criança que vai nos sinalizar se eu já vou passar esse prazo, se eu posso mudar, se eu tenho que continuar. É sempre em virtude dessa avaliação que nós vamos falar agora em seguida. Como vai ser. Então eu tenho um prazo determinado lá, mas não é por isso que eu tenho que deixar de alcançar o meu objetivo e minha meta. Isso. E aí, para finalizar nosso P, a avaliação. A avaliação é a forma que você está observando essa criança, como ele está atingindo seus objetivos, como você está vendo aquilo que está sendo alcançado ou que ainda falta ser alcançado pela criança, através de registros, de fotos, das atividades propostas, do registro mesmo aqui no campinho de observação. A criança conseguiu realizar a atividade, teve dificuldade, precisou do auxílio de uma outra pessoa. Então são várias as formas de avaliação. Não é necessário só foto, só imagem. Você tem outras formas de estar registrando essa avaliação. Pode ser em relatórios, por escrito, a gente usa de diário de bordo. Diário de bordo, tá bom? Então nós temos várias formas de avaliação. O importante é ter essa avaliação, essa observação. Vai ser o momento lá da reunião onde a mãe vai chegar e ela vai ter alguma coisa, independente se ele não tem a escrita, ele não consegue. Porém, você teve uma ação com ele e através das fotos ela vai perceber que as ações, o que foi feito e até onde ele participou. E por isso que é importante, o PEI fica com o professor, não é com o coordenador, tá? Vocês podem estar dando uma cópia para o coordenador, tá anexando no portfólio dele, nos registros dele, mas o PEI é do professor de sala de aula. O PEI fica com o professor para ter essas anotações. E é legal também, muitos professores já seguem essa prática de ter um portfólio do aluno. Então, ele está arquivando todas as atividades, os PEIs, as atividades propostas, o que foi dado a mais nessa pasta, nesse portfólio do aluno, tá bom? Então é isso que nós viemos passar para vocês, é um pouco mesmo do que nós precisamos para o nosso dia a dia, é a prática mesmo, a utilização do PEI. Sabendo que pode surgir outras dúvidas, né? O tempo um pouco restrito, porém estamos à disposição, pode contatar, né, a sua equipe de referência. A gente está indo, já iniciamos as visitas e podemos estar indo fazer, sanar algumas dúvidas ou ajudá-los no que for necessário. Isso aí, muito obrigada. Estamos à disposição pelo telefone da Assessoria de Inclusão e também pelo e-mail. Olá, então continuando a nossa formação, é importante agora, nesse momento, nós falarmos um pouquinho do retorno. O retorno às aulas, creche, a educação infantil, depois de um longo período fora da escola, professores e aluno, um momento novo, cansativo, diferente, onde todos tivemos que nos adaptar a esse novo, a esse modelo diferente de vida escolar. Agora, esse retorno, sermos muito pacientes, tanto professoras como alunos. Nós estamos já visitando algumas unidades e nós vemos que tem crianças que já eram da rede, outras que estão iniciando pela primeira vez. Então, assim, vai ficar a dica de sermos cautelosos nas observações, porque essas crianças ficaram, a maioria, nas suas casas, sem contatos, como a maioria das pessoas, sem brincar, fechados nos lares, e agora vem para a escola, um ambiente muito estimulador, outras crianças, comidas diferentes, pessoas diferentes. Algumas crianças ficam muito fechadas, outras falam demais, outras brincam demais, e aí vem N questionamentos. Então, as nossas observações, sermos bem cautelosas nas hipóteses ou não de deficiência. Cada criança vai estar no seu tempo, então a gente vai pedir muito assim, nesse período de adaptação, onde todas nós estamos nesse processo de retorno, essa atenção de estarmos fazendo algum tipo de indicação de hipótese de deficiência,
darmos mais atenção à observação e vermos o avanço dessa criança para esse novo momento. Né, Eliana? É verdade, porque esse retorno às aulas, à vida pós-pandemia, pode ser muito traumático, porque muitas pessoas nesse período vivenciaram histórias de perdas, de tristeza, de isolamento, né? Ou até de uma perda de expectativas, porque nós vimos que muitas pessoas também perderam seus objetivos de vida, a sua rotina. Estas crianças, né, vieram também muitas vezes de famílias que tiveram que adaptar uma rotina muito diferente, muito estressante, porque tinham que continuar vivendo, tinham que continuar mantendo a família e tudo mais. E aí as nossas crianças hoje têm que enfrentar uma rotina de horários, de normas, de regulamento, de convivência com outras pessoas diferentes daquelas que elas conheceram durante todo esse tempo. Então é um período muito importante para todos nós de retomada, né, em várias atividades, e principalmente para essas crianças e para aquelas que nunca estiveram na escola e já chega, né, com uma proposta em andamento, tá? E aí aquela criança que por algum motivo vai gerar em você, professor, alguma dúvida, alguma preocupação em relação ao seu desenvolvimento, alguma suspeita de uma deficiência, então nós pedimos que você observe com muito carinho, com muito cuidado, com muita demora até, no sentido daquele cuidado necessário para que a gente possa tomar alguma ação com esta criança, mas dentro de um critério possível, né? Levantando uma hipótese que a gente possa, sim, dar uma atenção, um serviço que aquela criança precisa. Então, é a questão da calma. Vamos olhar e deixar que essa criança se mostre, se apresente, descubra o que ela é capaz de fazer nesse espaço escolar, criar novos relacionamentos. E aquela criança que já vem com laudo, que já é uma criança que vocês conhecem, que já tem alguma deficiência, ou uma criança autista, ou alguma criança com algum traço de superdotação, que converse conosco, com a nossa equipe, converse com a família, para entender o que esta criança, como essa criança foi cuidada, quais os cuidados, as terapias que essa família teve com ela nesse período todo, do que esta criança precisa na escola para esse retorno, tá? Vamos entender como retomar o dia a dia, o cotidiano, o processo educacional que esta criança consegue ter conosco, tá? Então a gente pede isso para vocês. Vamos retomar nossas parcerias, as nossas ações, sempre deixando que a criança seja o protagonista disso tudo, que ela se mostre para nós, que a gente possa conhecer as suas reais necessidades e as suas reais capacidades, né? Vamos voltar com muita alegria, com muita vontade, mas também procurando desenvolver o trabalho tão bom que só vocês sabem fazer. A gente conta com vocês e estamos muito felizes com esse retorno. Essa era a nossa mensagem de hoje. Espero que a gente possa ter contribuído com vocês, não é, Cília? Isso mesmo, com certeza. Obrigada, gente. Até logo. Até.